alternativas médicas à transfusão de sangue. Como a medicina vem realizando esse tipo de tratamento no mundo? E de que forma os médicos aqui do Brasil tratam o assunto? Quais os benefícios para os pacientes que submetem a uma cirurgia sem o uso do sangue? A UFMS promoveu uma palestra para mostrar que existem técnicas que são utilizadas em procedimentos cirúrgicos sem transfusão de sangue. Alguns trabalhos médicos vêm mostrando que o sangue está mais relacionado com risco do que com benefício. É um debate que a gente tem que ver as perspectivas das alternativas ao tratamento sem uso de sangue. Então nós precisamos achar um meio termo, achar um caminho que, através de pesquisa, de conhecimento, de um debate baseado em conhecimento e não baseado só no fato religioso. Informações todas baseadas em trabalhos científicos realizados com sucesso. O próprio profissional, o médico que está lhe atendendo, solicitando um tratamento isento de sangue. Respeita o direito das pessoas de que dê uma alternativa para ele, né? Ele ficou satisfeito com essa alternativa. A pessoa pode realizar como eu realizei. Hoje eu estou bem, eu senti medo na verdade, mas hoje eu já não tenho medo de encorajar outras pessoas que estão talvez com esse mesmo problema. Pode fazer fé, coragem, que é positivo. Nos Estados Unidos e também no Brasil, muitos especialistas já utilizam de tratamentos sem o uso de sangue. De acordo com os profissionais, são práticas seguras e que dão resultados positivos para o paciente. Este cirurgião da Pontífice Universidade Católica PUC de São Paulo realizou uma palestra para os acadêmicos de medicina da UFMS e mostrou o avanço da medicina em relação a esse tipo de tratamento. Aqui é uma endoscopia, está tendo uma hemorragia no pâncreas. Ele está tendo uma hemorragia no sangue. Por endoscopia, eu posso fazer esclerose do vaso do pâncreas. No Brasil está em processo de desenvolvimento ainda, né? O tratamento médico sem uso do sangue, que é a conservação e gerenciamento do uso do sangue, é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, depois passou para a Europa, e os médicos lá da Society for Advancement of Blood Management, que é uma associação médica que estuda o gerenciamento e a conservação do sangue, têm aplicado esse conhecimento na mídia e isso causou assim, um certo interesse nos médicos aqui do Brasil. Tem 7 médicos do Brasil que fizeram essa especialização lá nos Estados Unidos e esse curso de especialização veio trazendo luz nova, uma luz diferente sobre o que é o sangue na realidade. Alguns trabalhos médicos vêm mostrando que o sangue está mais relacionado com risco do que com benefício. Então, como o médico tem a obrigação de trazer para o paciente o que existe de melhor em termos de tratamento médico, o sangue não é o que existe de melhor. Então, essa associação médica está pesquisando e trazendo à luz outros recursos muito mais eficientes e menos expostos a riscos do que o próprio uso do sangue. De acordo com os especialistas, a transfusão de sangue pode trazer graves problemas para o paciente. O primeiro é o risco de que o sangue esteja infectado por bactérias e vírus, além de outros problemas mais graves. A transfusão de sangue, por mais simples que pareça, ela não é tão simples. Ela é uma agressão ao sistema imunológico. E quando você infunde um sangue que não pertence àquele organismo, que vem de outra pessoa, você gera uma resposta imunológica muito intensa dentro do organismo. E essa resposta imunológica ela pode causar diversos danos. Inclusive a injúria celular, com lesão de células do indivíduo, estimular o surgimento de doenças imunobiológicas. E um outro fator importante é a possibilidade de você não conseguir ter identificado nesse sangue a presença de vírus e bactérias que podem gerar infecções nesse paciente, entre HIV, hepatite B, hepatite C. Porque, assim, na realidade, o nosso sistema de triagem sanguínea, ele não é um sistema tão perfeito assim. E você pode ter falhas e esse indivíduo, inclusive, ele pode ter complicações de infecções como hepatite C, hepatite B e HIV. Quando você faz uma transfusão sanguínea, você está estimulando uma resposta imunológica do organismo.
Toda vez que você põe dentro de um organismo algo que não pertence a ele, o sistema imunológico reage de uma forma anômala. E essa reação pode levar à lesão da célula do próprio indivíduo. E essa lesão, chamada injúria celular, é um dos fatores de surgimento do câncer. Uma maneira simples, mas que existem alguns riscos. O palestrante ainda explica o que acontece quando uma pessoa recebe o sangue de outra pessoa. O meu sangue em mim, ele é excelente. Ele me conhece, ele conhece todos os meus órgãos e ele me protege. Ele defende qualquer agressor, qualquer corpo estranho que vier para o meu corpo, ele sabe se defender. Ele agride aquele corpo estranho que entrou. Agora, o meu sangue em você é um desastre. Mesmo se houvesse compatibilidade, os meus órgãos são diferentes dos seus órgãos, então meu próprio sangue vai combater você. É isso que acontece no primeiro instante quando você dá sangue para uma outra pessoa. Os antígenos do corpo vão ter briga com o anticorpo do sangue que você injetou e vice-versa. O seu corpo também vai rejeitar o sangue que foi dado, porque ele não é dele. Ele também vai brigar. Então vai ser uma guerra lá dentro. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o sangue estocado, ele sofre alterações, tanto biomecânicas como biofísicas. Então o sangue estocado, quando ele é conservado na geladeira, ele sofre uma alteração da forma globular que ele tem. Normalmente ele tem uma forma discoide, bicôncava. Esse glóbulo vermelho, quando colocado na geladeira, ele se transforma numa forma globosa, como uma mamona cheia de espículas. O sangue, para passar no capilar, ele tem que se retorcer. O capilar tem o tamanho de aproximadamente 2,5 microns. E o glóbulo vermelho tem 7 microns. Ele é 3 vezes maior, aproximadamente. Então ele tem que se torcer para poder passar. Quando você colocou o sangue na geladeira, para conservar ele armazenado, ele endurece e deforma. Então ele não vai passar no capilar. Os trabalhos médicos atuais vêm mostrando que o sangue estocado obstrui a microcirculação. E ele libera a hemoglobina livre, que é nefrotóxica. Então o paciente que faz uso do sangue normalmente está relacionado com a morte e insuficiência renal. Já para a medicina, são opções terapêuticas confiáveis para salvar vidas. O diretor clínico do Hospital Universitário analisa o assunto de forma positiva para a formação dos futuros profissionais. Até o presente momento, né, ao longo das décadas, o sangue tem sido utilizado como um mecanismo de se salvar vidas, né? Mas hoje a palestra que foi proferida aqui nos mostrou que não é bem assim. A realidade é que o sangue ele tem vários efeitos deletérios, né, na sua composição, na estocagem, na manipulação, na própria segurança, na pesquisa de vírus que possam compor o sangue, que precisam ser modernizados, atualizados, para que se tenha uma resposta muito boa na utilização do derivado. E, por sinal, o melhor seria que nós desenvolvêssemos técnicas, e isso vem sendo estudado nos últimos anos, que a gente pudesse não utilizar o sangue exógeno, o sangue de uma pessoa sendo transferida para outra pessoa, e que essas tecnologias possam poder resolver esse problema. De acordo com o Capelão Reis, que é professor da bioética da UFMS, trazer o assunto para dentro da universidade é importante não só para os estudantes, mas principalmente para o cidadão. É um debate que a gente tem que ver as perspectivas das alternativas ao tratamento sem uso de sangue. E trouxemos aqui um médico renomado, um cirurgião, que já faz esse tipo de cirurgia em São Paulo, e é um palestrante de renome, e veio contribuir para os alunos do 4º ano de medicina nessa reflexão alternativa ao tratamento sem sangue. E quem ganha é o cidadão, é o futuro médico que vai ter alternativas não somente com sangue, mas as alternativas sem a utilização do sangue. No Brasil, nós temos já mais de 10 grandes hospitais, grandes centros que fazem todo tipo de cirurgia sem utilização de sangue. E a maioria das pessoas que utilizam esse benefício técnico e científico não são testemunhas de Jeová, são pessoas que querem um tratamento alternativo sem o sangue. Isso é preconizado, é direito legal para qualquer cidadão. E para ajudar os médicos a realizarem o tratamento sem o uso do sangue, existe um grupo de voluntários que desenvolve um serviço de ligação com hospitais no mundo inteiro. Jorge, que faz parte da comissão, explica como é desenvolvido este trabalho. A COLI ela é composta por ministros voluntários da própria comunidade religiosa
e tem como objetivo fazer uma ponte no relacionamento entre pacientes e médicos. Então nós somos pesquisadores do assunto que envolve cirurgia sem sangue. Então nós temos um grande banco de dados na nossa sede mundial em Nova York, que todos os dias fazem pesquisas e nos fornecem artigos renomados, artigos sobre cirurgias sem uso do sangue. E nossa sede aqui no Brasil fica em São Paulo, e quando surge alguma dificuldade entre o paciente e o médico no que diz respeito à cirurgia sem sangue, o papel da Colli é facilitar então o acesso do médico a essas informações. Então, eu costumo dizer que para os médicos a Colli é uma grande ferramenta, porque hoje o tempo é tão precioso e nós facilitamos essa pesquisa, nós contribuímos para os médicos no que diz respeito a eles terem acesso a essas informações, informações todas baseadas em trabalhos científicos. James, também voluntário da Colli, analisa o assunto de forma positiva em relação à escolha do paciente. Esse assunto, ele atualmente não é encarado como tanto polêmico assim. Porque não é estranho para a medicina ou para a classe médica um paciente rejeitar um tratamento por alguma razão. Por exemplo, há grupos religiosos que não aceitam o aborto, mesmo que haja risco para a mulher. Também existem grupos religiosos que não aceitam tecidos provenientes de suínos, como por exemplo válvulas cardíacas. No caso das Testemunhas de Jeová, não aceitam transfusões de sangue por razões religiosas. Mas muitas outras pessoas, e cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas, de que não aceitam transfusão de sangue por razões sanitárias, justamente em função das dificuldades, dos perigos que as transfusões do sangue doado podem trazer para o paciente. E no próximo bloco você vai conhecer duas pacientes que foram beneficiadas com tratamento alternativo sem fazer o uso do sangue. Não sai daí que a gente volta já. Você vai conhecer agora a história de Dona Deolinda, a primeira paciente aqui em Campo Grande a realizar uma neurocirurgia com um aparelho italiano que existe há 25 anos e é usado em intervenções cirúrgicas sem transfusão de sangue. Depois de sentir fortes dores de cabeça, Deolinda precisou realizar um procedimento cirúrgico após ter um acidente vascular cerebral. A cirurgia foi realizada com um equipamento que aspira o sangue perdido durante o procedimento cirúrgico. A máquina filtra, lava e devolve para o próprio paciente. Aí surgiu assim um tratamento alternativo, porque sempre nesses casos, mesmo que a pessoa não venha a usar, mas sempre reserva algumas bolsas de sangue, né? Aí foi, o médico falou, aí meus filhos entrou em contato com uma biomédica lá em São Paulo, que tinha uma máquina que substituiria esse sangue, né? Que ela faz ela pega o sangue que você está perdendo e elimina todas as impurezas e reintroduz em você. Aí foi pedida e essa máquina veio, e com a ajuda dessa máquina eu pude ter uma cirurgia tranquila e não tive nenhum problema decorrente da cirurgia. Estou bem hoje, já com 2 anos que fizemos essa cirurgia, que eu fiz, né? Estou bem. A cirurgia durou 9 horas. Hoje, com uma vida normal e bem de saúde, ela acredita que esse tipo de cirurgia pode beneficiar não somente a um grupo, mas sim a todas as pessoas. Eu fiquei contente com essa alternativa, né, de usar essa máquina que já existe, né, em vários lugares no mundo e no Brasil quase em todas as capitais tem, né, mas aqui ainda não tinha. Aí foi uma oportunidade, né, dessa máquina vir e me ajudou eu fazer minha cirurgia, ficar mais segura, né, e também para outras pessoas que depois veio a usar. Porque aí eu não precisei usar o sangue e que eu também não usaria mesmo, né, por minha convicção e também assim que eu fiz a cirurgia e não corria risco, né? E, além disso, ainda o sangue que é introduzido, ele é limpo, tirado todas as impurezas. Isso ajudou até na recuperação a ser mais rápida.
Dona Sofia também realizou um tratamento alternativo. Hoje, sorridente, ela até relembra as histórias da foto pregada ao lado da cama. Depois de passar por uma cirurgia cardíaca, ela explica como lidou com o medo de ter que realizar um procedimento cirúrgico de alto risco. Olha, foi o seguinte, eu comecei a sentir uma canseira, um batimento forte no coração. Então eu resolvi fazer uma consulta. Aí eu falei com o médico resolveu mandar eu fazer um exame. Aí ele mandou fazer o exame, eu fiz, que quando veio o resultado que eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer essa cirurgia. Na hora eu confesso que eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Mas depois o médico mesmo, ele me ajudou muito. Ele me encorajou muito e eu resolvi operar. Tranquila e muito alegre, para ela a fé é fundamental para manter-se viva. E conta que se sente feliz por saber que os médicos respeitaram a posição dela. Eu teve bastante sorte de hoje eu poder estar falando sobre o que eu já passei e a vitória que eu tenho tido. E isso eu deixo também para as pessoas que talvez estão na mesma situação minha, né? Lutando para fazer uma cirurgia sem o sangue, porque a gente sabe que o certo é fazer a cirurgia sem o sangue. O certo é esse. Então eu deixo essa mensagem para as pessoas que tenha fé, vai em frente. E isso também depende dos médicos. O médico também ajuda muito a gente. Se o médico tá querendo te ajudar, vai em frente, porque ele é uma fonte de encorajamento para nós, influi muito na doença. O médico é uma fonte de encorajamento. Que o médico que me operou foi um médico que até hoje eu admiro muito, me ajudou muito. Já para os médicos, lidar com pacientes que não aceitam o sangue como tratamento não é problema algum, mas sim uma forma de ampliar ainda mais o conhecimento. O custo do tratamento com a hemotransfusão é muito maior do que com tratamento alternativo. Então é viável em qualquer lugar do Brasil. Não precisa ser centro grande como aqui em Campo Grande. O que precisa é só conscientização de que existe e vamos aplicar. Na minha opinião, que a Universidade Federal está saindo na frente. Essa é a minha opinião. Não é a primeira vez que nós participamos em palestras para a turma de medicina na Universidade Federal. Muito bom, eu acho, os alunos, os acadêmicos, já terem esse contato na universidade com as opções terapêuticas das transfusões de sangue. Eles saberem que existe tanto recursos, como técnicas, como equipamentos. A medicina avançou.